Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Daniel capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. Seu corpo era como berilo, seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos eram como chamas de fogo, os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo. Fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. E eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você se dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. Eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, eu vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Até o versículo 14, vamos meditar na primeira parte de Daniel capítulo 10. Desde quando Nabucodonosor teve aquele sonho da grande estátua, Deus começou a mostrar a Daniel o que ia acontecer no decorrer histórico da humanidade, desde aquela estátua. Depois teve aquela visão e os sonhos envolvendo aqueles 4 animais, e depois outra visão de 2 animais. Em todas as visões que Deus dava a Daniel, ele estava descortinando e tornando mais claro, ampliando o entendimento de Daniel dos planos de Deus que estavam acontecendo e iam acontecer na terra. Deus mostrou os impérios que estavam ali e os que viriam após a vida de Daniel na terra. E olhando para o capítulo 10, nós percebemos aqui mais uma vez o nosso irmão profeta Daniel orando. Ele era um homem de oração. Ele orava na sua juventude, no capítulo 1. Ele orava na sua vida já madura, como adulto, mesmo trabalhando no meio daquele governo tão complexo, e 2 governos que ele esteve ali presente, 2 impérios. Ele orava, tinha vida de oração, e agora Daniel já está idoso, mas ele mantém a vida de oração, ele mantém uma vida de busca do Senhor, ele tem sede de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas marcas da vida de um intercessor, em Daniel capítulo 10. E a primeira marca de um intercessor é que um intercessor, ele vai discernir o tempo que ele precisa jejuar e se humilhar diante do Senhor. No capítulo 10, versículo 1, Daniel descreve que ele estava ali e veio até ele uma palavra. Ele diz: uma palavra foi revelada. Amado, palavras nós não criamos, inventamos. O nosso coração pode querer criar alguma palavra para satisfazer o nosso ego ou a nossa vontade, e a gente pode até chamar isso de voz de Deus, e é engano.
Mas Deus, Ele revela a sua palavra, Deus fala com os seus filhos, Deus se comunica com a sua igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. É a ênfase do Espírito Santo em Apocalipse para todas as 7 igrejas da Ásia Menor. Então Daniel aqui diz, olha, uma palavra me foi revelada, a palavra era verdadeira, envolvia grande conflito, e ele começa a descrever como ele estava quando Deus falou com ele, trouxe essa revelação. Ele diz, naqueles dias eu fiquei chorando. Aqui na nossa versão, na nova versão da Bíblia Almeida, está dizendo que eu estava de luto 3 semanas, não comi nada. Amado, um intercessor, ele vai entender que há tempos de jejuar. O Espírito Santo vai nos levar a jejuar. 3 semanas aqui, 21 dias, Daniel esteve separado da vida comum. Isso é jejum. Jejum não é apenas você se abster de uma comida, mas é você se separar de uma vida comum para se concentrar em Deus. Uma definição muito boa de John Piper. Ele diz que jejum é fome e saudade de Deus. É você desejar ouvi-lo, ter uma experiência com Ele, não uma experiência simplesmente emocional para fazer o seu orgulho e dizendo Deus falou comigo, mas uma experiência que você quer entender a vontade de Deus, você quer ser cheio de Deus, você quer ser fortalecido por Deus. Ele jejua. E aí o John Piper, no livro dele, ele faz uma pergunta interessante, que vale a pena a gente pensar. Ele diz, se a Bíblia fala que nós devemos comer e beber, fazer tudo para a glória de Deus, qual é a diferença entre comer para a glória de Deus e jejuar? E ele diz que quando você come para a glória de Deus, você está se alimentando de algo que é simbólico. Mas quando você jejua, você está se alimentando da essência. Você está se alimentando da presença de Deus, da palavra de Deus, e Deus vai te surpreender através dos seus jejuns. O jejum é uma forma de falar, Senhor, o alimento do céu para mim é mais importante do que todos os alimentos da terra. Nós vamos vencer as fortalezas da mente quanto a jejum. Alguns que dizem que vai fazer mal à saúde, ou que se exercitam muito e não podem jejuar, ou que não conseguem fazer isso. Amado, o Senhor Jesus falou que quando o noivo fosse tirado, os discípulos dele jejuariam. A igreja em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como gostamos de falar, jejuava, se humilhava. Jejum é uma atitude de humildade, jejum é uma atitude de quebrantamento diante do Senhor. O intercessor, amado, vai adicionar na vida de oração jejuns, muitas vezes jejuns que são já periódicos, e muitas vezes jejuns que o Senhor nos convoca, e a gente percebe isso no nosso espírito, quando a gente percebe que as coisas do mundo estão nos sufocando, ou quando a gente percebe que nós estamos de alguma forma precisando ouvir Deus. Foi a questão de Daniel, ele queria ouvir. O anjo, quando chega, diz assim, desde o primeiro dia que você começou a se humilhar para buscar entender o grande conflito, a nação estava na Babilônia. No capítulo 9 ele já tinha entendido que os 70 anos estavam se cumprindo, faltavam pelo menos 2 anos, mas ele também entendeu que a promessa estava condicionada ao arrependimento. E por que ele vai jejuar, chorar diante do Senhor? Porque o povo de Deus não estava arrependido. Na verdade, nesse tempo já estava começando alguns a voltarem para Jerusalém, mas muitos não queriam mais sair da Babilônia, muitos não queriam mais voltar para a sua terra, estavam acostumados, construíram suas casas, estavam prosperando, estavam ali felizes, mas o Espírito Santo vai levantar os intercessores para jejuar e orar. Segunda marca de um intercessor em Daniel capítulo 10, é que os intercessores, eles carregam fardos de oração pelo seu povo, pela sua geração. Amados, Deus compartilha com os seus filhos fardos, pesos de oração, pelo seu povo, pela sua igreja local e pela sua igreja da cidade, pela igreja, pela sua família. Deus vai colocar no teu coração peso de oração, clamor, lágrimas, por aqueles que não se arrependem, por aqueles que estão presos à Babilônia, por aqueles que não querem orar, e ao invés de nos tornarmos julgadores, nós vamos nos tornar intercessores, que clamam, que choram diante do altar de Deus, que se arrependem por pessoas que não se arrependeram. Você percebe isso, que Daniel, ele
estava ali se humilhando para que Deus desse a ele discernimento sobre o que estava acontecendo com o seu povo. Muito interessante. Intercessores, geralmente, eles sentem as dores que o Espírito Santo coloca neles pelo seu povo, por outras pessoas. O intercessor é alguém que é movido pela compaixão de Deus. Intercessão, na verdade, é a oração movida pela compaixão do Espírito Santo por outra pessoa, é se colocar neste lugar entre Deus e alguém, entre Deus e o seu povo. Às vezes nós vamos enxergando uma geração apóstata, nós vamos enxergando iniquidade crescente, nós vamos enxergando essas coisas e vamos nos tornando indiferentes. E quando somos indiferentes aos pecados da nossa geração, é porque os pecados da nossa geração já estão dentro da gente muito mais do que a gente consegue imaginar. Nós precisamos chorar pelo nosso povo. Nós precisamos chorar quando familiares nossos resistem ao Espírito Santo. Jesus chorou por Jerusalém. O apóstolo Paulo chorou pela nação de Israel. Neemias chorou e se humilhou para que Jerusalém fosse restaurada no tempo da restauração, quando eles voltam do cativeiro. Nós precisamos ter fardos de oração, pessoas que vão buscar discernir o seu tempo, e isso é feito com intercessão, com lágrimas. Deus vai levantar os seus intercessores antes da volta de Jesus, que vão jejuar, que vão clamar, que vão discernir os tempos. Eu gosto muito de Lucas capítulo 1, capítulo 2, quando ali no início, o evangelho de Lucas é um dos que mais destaca dos 4 evangelhos a questão da oração. Quando Jesus nasce, os religiosos não compreenderam, não entenderam que o Messias estava nascendo. Mas aqueles que estavam orando, jejuando, buscando a face de Deus, eles compreenderam, eles discerniram. E quando Maria e José levam Jesus ali no templo, a Bíblia diz que uma mulher chamada Ana, ela reconheceu que ele era o Messias. E a Bíblia diz porque aquela mulher, ela ficou viúva com 7 anos de casado. E desde quando ficou viúva, a Bíblia diz que ela perseverava, não se ausentava, todos os dias, da casa do Senhor, com jejuns, com orações contínuos. Aquela mulher que nós não sabemos, passou um trauma na vida, ficou viúva muito nova, já estava ali idosa, mas ela entendeu um chamado de intercessão, de oração, e ela conseguia perceber o que o Senhor estava fazendo naquele momento. Imagina quantas experiências que essa mulher teve com Deus. Amado, Deus vai te dar fardo de oração por esse momento do Brasil, por esse momento da igreja, por esse momento onde nós precisamos alcançar os povos não alcançados. Deus não vai te dar todo o peso que está sobre ele, mas Deus quer compartilhar conosco um pouco do fardo de oração, quando você chora, quando você se humilha, se quebranta. Em terceiro e último lugar, amanhã nós vamos continuar em Daniel 10. Intercessor, a terceira marca da vida de um intercessor é que ele vai participar e vai cooperar com a ação de Deus contra as forças do maligno, contra os principados do maligno. É muito interessante que quando Daniel está orando, chorando, jejuando, o anjo do Senhor é enviado. O anjo do Senhor é enviado. Versículo de número 12, diz assim, no versículo 12, os irmãos podem perceber que o anjo fala com Daniel de maneira muito direta, dizendo, então ele disse, não tenha medo, Daniel, não temas, as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você se dispôs a compreender e a se humilhar diante de Deus, e por causa delas eu vim. E aí no verso 13, o anjo diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. O anjo que vem como resposta à oração de Daniel, ele já chega dizendo, Daniel, desde o primeiro dia você foi ouvido, mas na minha vinda, eu tive que enfrentar esse principado, que a Bíblia chama de principado, essas forças espirituais do maligno, que habitam nas regiões celestiais,
e que exercem influência, jurisdição territorial. Ou seja, para cada cidade, para cada nação, e muitas vezes uma instituição, há por trás disso entidades malignas, demônios com funções territoriais. A Bíblia chama de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6. Amado, o intercessor, a gente não vê o mundo espiritual, mas nós cooperamos com a ação de Deus nos céus contra as obras das trevas. Jesus, quando enviou os 70 em Lucas 10, os 70 foram pregar, curar, expulsar demônios. Quando eles voltam, Jesus disse: eu via Satanás caindo dos céus como um relâmpago. Você e eu não vemos, mas quando nós decidimos obedecer a Deus, amar a Deus, nos santificar, Satanás está perdendo forças sobre a nossa vida e sobre o nosso território. Interceder é buscar a face de Deus. Interceder não é buscar guerrear contra demônios. Interceder é você estar na presença de Deus. Orar é um encontro com Deus. Mas quando nós oramos e intercedemos, nós vamos participar do avanço do reino de Deus e do confronto ao império das trevas invisível que nos cerca, nos rodeia constantemente. Por isso que Pedro, em sua carta, ele diz: irmãos, sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás, o vosso adversário, ele anda ao derredor procurando alguém para devorar. O apóstolo Paulo diz: nós não ignoramos os desígnios de Satanás, os seus ardis, as suas armadilhas. Amado, guerra espiritual é um discernimento, não é apenas uma teologia. Na teologia existe uma matéria chamada demonologia. Alguns estudam dentro de angelologia, onde se estuda sobre os anjos de Deus e sobre demônios. Você pode estudar, você pode saber, mas a guerra espiritual é um discernimento dado pelo Espírito Santo. Peça ao Senhor e Ele vai te dar discernimento de alguns ataques, das áreas vulneráveis nas nossas vidas que o inimigo tenta explorar. Nós precisamos perceber isso. Daniel está orando, ele está buscando a Deus, ele está chorando, jejuando, e o anjo chega e diz: Daniel, enquanto você orava, eu vi. Mas havia um nível de guerra no mundo espiritual. Por trás desse império medo-persa tem um principado que, através desse império, tenta colocar os planos dele, as ações dele, os governos humanos, por melhores que eles sejam. Satanás, através dos seus principados, vai tentar influenciar a maneira deles trabalharem para os seus próprios desejos. Por isso que nós, como igreja do Senhor, o nosso papel é muito mais profético do que político. Nosso papel é interceder e orar, seja qual for o governo, a abençoar a nação e orar para que o Senhor use todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não podemos confiar plenamente que um governo ou um partido vai resolver as questões nossas. E não podemos também desanimar ou ficar abatidos quando o governo, seja da cidade, do estado ou da nação, está caminhando em caminhos contrários àquilo que nós entendemos como melhor. Porque a nossa confiança está no Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele está no trono. E alguns tentam interpretar esse texto de uma maneira muito natural, e é para mim praticamente impossível, porque o anjo não teria que enfrentar lá o príncipe humano da Pérsia. Ele fala sobre a guerra espiritual nos céus, e o anjo ainda diz: quando eu voltar eu terei que enfrentar o príncipe da Grécia. Era um império que surgiria depois, que ainda nem tinha vestígios dele para Daniel e para o povo judeu nesse tempo. E o anjo está avisando a ele que ele teve esse nível de guerra. Amado, o intercessor, ele vai cooperar com a ação de Deus na terra, para que o reino de Deus seja estabelecido. E a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, Jesus diz: a igreja vai avançar.
A igreja vai entrar em lugares que Satanás tinha jurisdição e vidas serão libertas, vidas serão arrancadas dos cativeiros onde eles estão. Esse é o papel da pregação do evangelho, é dizer às pessoas que Jesus já pagou o resgate, que elas podem ser livres, perdoadas, salvas. Se elas creem em Jesus, elas saem do cativeiro e elas vêm para a vida da liberdade do Espírito. Minha oração nessa manhã é que você e eu sejamos intercessores, como Daniel, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a discernir espiritualmente a Tua palavra. Não queremos apenas, Senhor, ouvir como informações, mas nós queremos receber a revelação do Teu Espírito em nosso espírito. Levante entre nós, levante na igreja no Brasil, em nossa cidade, levante os intercessores, que não se calarão nem de dia nem de noite, até ver as terras cheias do conhecimento da Tua glória, até ver as nações, em todas as nações, o remanescente do Senhor, que conhece o Senhor e crê em Jesus, se levantando para proclamar que o reino de Deus é chegado e que o nosso Senhor Jesus está voltando. Nós oramos, Pai, para que sejamos intercessores, que geram as Suas promessas, que lutam as Tuas guerras, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, Senhor.